Então, durante o processo de solidificação dos aços, é possível verificar esse aparecimento dessas microestruturas diferenciadas. Então, você pode solidificar ele a partir de um microconstituinte somente de ferrita, ou de cementita, de perlita ou austenita. O que isso quer dizer, professor? Propriedades diferentes. Você joga ele para uma fase que você conhece, o comportamento dele em elevada em temperatura específica e condições de porcentagem de aço, e traz para a solidificação. Então, você tem o mesmo material com é, propriedades mecânicas diferentes, pois ele tinha uma microestrutura diferenciada, né? Podendo ser entre essas quatro aqui. E tem até adição, né? Ferrita com ferrita, cementita com ferrita, e assim eles vão fazendo os trabalhos de fabricação dos muitos tipos de aço e materiais metálicos que conhecemos na indústria. Ok? Então, esses elementos liga que podem ser adicionados, eles dão considerações diferenciadas para propriedades dos metais, né? Então, existem, durante esse processo de adicionar elementos liga, a formação de carbetos. Que é isso, professor? Isso acontece geralmente quando há necessidade de adicionar um elemento que aumente a dureza desse material, né? Então, elementos como cromo, molibdênio, nióbio, titânio e outros são utilizados para isso. Professor, e o que que isso tem a ver com o diagrama de fase? Porque aí já vai ter que ir para um diagrama onde já seja verificado o material liga e a concentração de carbono. E o material do ferro, no caso, já não é tão comum, porque você já não está num sistema binário ferro-carbono. Você já está num sistema onde tem três constituintes. Então, ele já é até mais complexo para ele ser estudado. Mas isso gira em torno da informação de que essa capacidade de modificação da adição dos elementos liga, ela traz características mecânicas de melhoria, né? Como, por exemplo, na melhoria da temperabilidade, que é a capacidade do metal poder receber a têmpera, que é um procedimento de elevação das suas propriedades mecânicas. E a adição dos elementos liga também gira em torno da melhoria da resistência, né, dos materiais à corrosão, como adicionar cromo da ordem dos 13% proporcionam a formação de um filme denso que adere à superfície do aço, protegendo efetivamente contra a corrosão. Ok? Aqui a imagem de contornos de grãos em diferentes temperaturas com a mesma concentração de carbono. Observem como ele vai se apresentando de maneira diferente e as fases começam a ser melhor diferenciadas assim que a temperatura vai aumentando. Então, os elementos liga também são interpretados na indústria de fabricação através dos diagramas de fase. Ok? Então, sobre diagramas de fase é isso, turma. Vamos dar continuidade agora para materiais cerâmicos e as compreensões que podemos ter sobre algo mais sobre o que já sabemos. Os materiais cerâmicos, como todos conhecem, apresentam ponto de fusão elevado, são geralmente isolantes térmicos bons, embora possa existir materiais cerâmicos que sejam semicondutores, condutores ou até supercondutores. É depender da faixa de temperatura. Então, eles são geralmente isolantes em características básicas, mas quando se quer que ele seja um material condutor, já entra para materiais compósitos, que são materiais cerâmicos mais materiais metálicos, né? Então, os principais materiais cerâmicos tradicionais são estruturas de louças, refratários, argilas, sílicas e outros tipos, né, tradicionais. Mas nós temos também vidros cerâmicas, abrasivos, cimentos e aplicações eletrônicas, né, como eu estava dizendo para vocês.
que nós temos a adição aí de materiais compósitos que tem como base de fabricação materiais cerâmicos, né? Então, essa é as principais informações aí dos tipos de materiais cerâmicos encontrados. Acerca dos materiais poliméricos, gostaria de transpassar a informação aqui para vocês que, conceitualmente, a palavra polímero ela se origina do grego, né, onde diz que vem de muitas partes. Usualmente, o termo plástico é utilizado para designar os materiais poliméricos. Contudo, usar este termo de maneira para generalizar os polímeros não é apropriado, pois plástico significa capaz de ser moldado. E embora os materiais assim designados não tenham necessariamente essa propriedade, porque podemos ter polímeros com dureza elevada, a gente nota que eles deveriam apresentar essa propriedade em algum momento de sua fabricação, quando então foram moldados, né? Eles, quer dizer, eles sofreram deformação plástica, mas não quer dizer que ele é plástico, né? Que ele tem capacidade de ser deformado. Mas a linguagem coloquial coloca a gente tranquilamente aqui para nos expressarmos dos polímeros como dizer, é um plástico. Isso é uma linguagem coloquial. Mas em termos técnicos, explicitamente falando, é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, os polímeros eles são capazes de adquirirem condições plásticas por meio de ação e calor. Aí vem as perguntas, né? E sobre os procedimentos de fabricação, né, do polímero? Nós iremos chegar lá. Observem aqui que os materiais poliméricos, né, eles nascem dos monômeros, né? Então, polímero é de muitos meros, né, que são as ligações covalentes entre carbono e hidrogênio, formando longas cadeias, como ele mostra aqui, a do polietileno, né, polímero. Então, a estrutura de um monômero é a estrutura de um polímero. Reforçando, como é feito esse processamento dos materiais poliméricos que utilizamos no dia a dia? Pois o seu uso vem crescendo nas indústrias de construção civil, automotiva, alimentícia, em todas, né? Então, para que seja possível a transformação de uma resina polimérica em um produto final com diferentes características mecânicas acerca de amortecimento, borracha, lona para revestimento, para tapete, seja um material que será acrílico, que já é frágil, né? Tudo isso se torna importante, esse conhecimento sobre o seu processamento e o desenvolvimento de técnicas que possibilitem a sua transformação. Os dois processos mais utilizados para a fabricação de polímeros são a extrusão e a moldagem por injeção. Então, o processamento dos polímeros acontece em temperaturas elevadas para que o material esteja moldável, né, acima de um ponto de fusão, ele esteja em uma fase líquida, né, que venha a se solidificar. Assim, ele exige um amplo conhecimento da matéria-prima em relação ao seu comportamento sobre o fluxo, das características de solidificação e se correlacionando com as condições do processamento, né, para poder obter as propriedades finais do produto. Então, nós temos o processo de extrusão e o processo de moldagem por injeção, onde no processo de extrusão, eu estou deixando aí um vídeo para vocês assistirem. Só um instante. Estou deixando um vídeo para vocês assistirem sobre o processo de extrusão, onde nós temos a adicionar esta resina em um cilindro que tem um parafuso sem fim. Observem esse cilindro canhão aqui com esse indicativo de que a temperatura está sendo elevada, e aqui ele já está dizendo que a temperatura já vai sendo resfriada para a fabricação de um tubo de PVC. Então ele compacta, empurra, derrete e na matriz ele molda o formato do cano com a temperatura, né, dessa espessura das paredes da tubulação. Então, ele alimenta, funde, comprime e faz a extrusão, né? O que é extrusão? É forçar contra uma matriz algum material para que você venha a fabricar algo, né?
Então, o processo de extrusão consiste na passagem forçada e controlada da resina plástica fundida por meio de uma rosca sem fim. Esta possui a função de misturar, fundir, amolecer, homogeneizar, compactar e transportar através de um cilindro aquecido até ele encontrar a matriz, que a matriz é que possui o perfil da peça que vai sair, né? Então é pressionado contra a matriz para que possa ser fabricado o perfil daquele produto. Então, assim pode-se produzir uma variedade muito grande de perfis, como tubos, mangueiras, filmes, chapas, fios, cabos, vários tipos. Quero que você assista esse vídeo. E sobre moldagem por injeção, onde também coloco um vídeo desse processo de fabricação aí dos materiais poliméricos, acontece praticamente a mesma coisa que na extrusão, pois há a presença de um cilindro que vai empurrar esse material fundido, só que a principal diferença é que ele não vai empurrar contra uma matriz, ele vai empurrar esse líquido, né, de polímero fundido para uma forminha. Vou colocar aqui no vídeo, aqui, ó, observem que ele é a injeção superaquecida do polímero contra um molde vai dar um formato de fabricação que deverá ser retirado posteriormente, né? Então, a moldagem por injeção, ela garante uma capacidade de conferir detalhes complexos, diferente da moldagem por extrusão, que tem uma limitação dos perfis, né? Então, aqui já é diferente. Então, esses são os dois principais procedimentos aí de fabricação dos materiais poliméricos. Então, turma, nesta etapa dentro deste módulo, nós vimos os principais procedimentos de corrosão dos metais, finalizando aquela parte de metais. Visualizamos a parte de diagrama ferro-carbono, ainda dentro dessa última parte dos metais, e a sua composição da estruturação da ideia de como se ter um material com propriedade XY. Tem que se estudar uma microestrutura específica. Então, é isso que gira em torno do diagrama de fase, são as propriedades finais que vão ser requeridas. E vimos algo mais sobre os materiais cerâmicos e poliméricos, podendo transpassar agora para a nossa revisão dos 4 módulos para podermos realizar a primeira avaliação. Agradeço a todos pela atenção, uma desculpa pelo atraso da postagem do módulo e bons estudos, turma.